cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Douglas Luiz, né? Douglas Só isso Luiz, que eles é. querem, né? É meu time de infância, né, mano? Meu time de infância, vascaíno, né? Não tinha como não ser, eu nasci em São Cristóvão, pô. Então, mano, São Cristóvão tu nasce em Vasco ou tu não nasce. Cara, pra galera, Bairro pô, colonial. Não tem Vasco. como, é tudo ali em São Januário, tudo perto, meus amigos, tudo. pô, mano, eu tô trabalhando há 10 anos em São Cristóvão, mano. E lá tu sabe como é que é. Pô, não tem jogo como. do Vasco, o bairro Acho que inteiro é Vasco. ninguém torce pra outro time ali que nasce ali. Então, meu time de infância é sempre o Vasco, mas, pô, eu ganhei um carinho com o Atlético Paranaense que... Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva, minha única missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Família, bora lá então, sem muita delonga, dar início ao nosso vídeo de hoje. Gente, como vocês podem ver, aí eu coloquei logo no início, na introdução, aí o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães aí é atleta, jogador de seleção brasileira, né? Joga aí, atualmente tá no Newcastle, né? Tem passagem ali pelo Atlético de Madrid, um ótimo jogador, né? Foi assim revelado assim pro futebol nacional através do Atlético Paranaense, né? Que ele ganhou ali mais visibilidade. Fato é que ele é um bom jogador, eu acho ele um ótimo jogador de meio campo. E Cruz Maltino aí, cria da barreira do Vasco, né? Como vocês puderam ver, ele é cria da barreira do Vasco, vascaíno nato, né? Quem sabe um dia aí a gente possa ter um meio campo aí com ele, juntamente com o Douglas Luiz, e quem sabe aí Felipe Coutinho, já pensou? Seria muito bom, né? Mas a gente aí tem que viver dentro da realidade, né? Mudando de assunto agora, é o seguinte, o Vasco fez aí uma alta proposta pelo treinador Gustavo Alfaro, né, o qual eu mencionei para vocês ontem. O Vasco já estava nas tratativas de negociações com ele. Hoje o Vasco mais uma vez se reuniu com os representantes dele na hora do almoço. As tratativas avançaram e fato é que Gustavo Alfaro teria pedido ao Vasco da Gama, exigido, né, reforços, né? Não se sabe se esses reforços foram pontuais ou se ele só falou reforços e ele ainda vai escolher para que posição e quem seriam esses atletas. Fato é que ele teria aí colocado isso como condição para assumir o Vasco da Gama. Vamos aguardar aí que desfecho vai dar essa situação de Gustavo Alfaro. Ele que, na minha opinião, é um bom treinador argentino. A última vez que o Vasco teve um treinador argentino tem mais de 3 décadas, brincando aí facilmente, né? Então, assim, seria até diferente, mas assim, a gente fica com medo em relação à nossa posição atual na tabela. E ainda falando de treinador, um outro treinador aí, esse muito conhecido como atleta, como jogador de futebol e como treinador, ainda está começando a sua carreira, é o Clarence Seedorf. Ele mesmo, gente, que passou aí por Milan, né? Antes de finalizar a sua carreira, esteve aqui no Rio de Janeiro, jogou pela equipe do Botafogo, e ele foi oferecido ao Vasco da Gama pelos seus empresários. Os empresários de Clarence Seedorf entraram em contato com o Vasco da Gama, com a 777 Partners, para oferecê-lo para treinar o Vasco. Então esses dois nomes estariam aí em pauta, nas mãos da 777, né, para contratar Gustavo Alfaro ou Clarence Seedorf. Gustavo Alfaro aí é o, vamos dizer assim, a primeira opção, é o plano A, né? O Vasco só aguarda ele dar o ok aí para anunciá-lo. Mas a gente tem que esperar. Gente, e ainda falando de treinador, né, um treinador que hoje saiu a notícia que ele aceitou treinar no Vasco, ele viria treinar, ele já estava assim, por ele viria, mas ele não quer mais porque teve uma negativa muito grande da torcida. E esse treinador é o Roger Machado, né? Eu mesmo falei aqui que, sinceramente, eu acho que não seria treinador para o nosso clube, ainda mais na fase a qual a gente está, porque nem ele pegou lá o Grêmio, outros times, Atlético Mineiro, em fase bem melhor, não conseguiu arrumar nada, que dirá na nossa situação, né? Agora, gente, a situação de Luca Orediano, né, que de ontem para hoje está pipocando muito. O fato é que o Vasco da Gama se pronunciou, o Luca Orediano não sai do clube por empréstimo, o Vasco só negocia o Luca Orediano para a venda em definitivo do atleta. O Vasco não tem interesse em emprestá-lo com cláusula ali obrigatória de compra ao fim do empréstimo. O Vasco não trabalha com essa hipótese. O Vasco trabalha com a hipótese de permanecer com o atleta
no grupo, no elenco ali, participando, jogando, atuando com a nossa camisa. E lógico, se ele não der certo, se ele quiser sair, se aparecer algum clube interessado, a ideia do Vasco da Gama é vendê-lo, uma vez que ele foi contratado e o Vasco pagou caro pelo atleta. O contrato dele tem só 5, 6 meses de vigência que começou, então não faz sentido nenhum o Vasco aí abrir as pernas e dar o jogador para qualquer clube que seja, ainda mais argentino. Então, se o Boca Juniors, porque aí saiu notícia hoje que o Boca Juniors já estaria já acertado com o Luca Orediano, já estaria tudo apalavrado, tudo ok, só faltando o Vasco liberar, só faltando tudo então, né? Porque o Luca Orediano pertence ao Vasco da Gama, a não ser que o Boca Juniors pague a multa rescisória, aí tá tudo ok, né? Então vamos aguardar que desfecho vai dar, mas fato é que o Vasco já se posicionou e não libera Luca Orediano de graça apenas por compra em definitivo. Agora, se tratando de especulações, pasmem os senhores, mais especulações, né? Todo dia aparecem vários nomes e os nomes anteriores nunca se concretizam, né? Hoje foi oferecido, todo mundo se oferece para jogar no Vasco. O engraçado é que a gente fica reparando, jogadores e treinadores oferecidos ao Vasco. Treinadores são treinadores sempre que são aposta. E jogadores ou são jogadores que são aposta ou são jogadores em final de carreira. Porque hoje foi oferecido ao Vasco da Gama Paulo Guerreiro, pasmem os senhores, aí o peruano, ex-Flamengo, que atualmente está na equipe do Racing da Argentina, foi oferecido ao Vasco e o Vasco imediatamente, a diretora do Vasco imediatamente aí não quis nem iniciar tratativas de negociação nem nada, imediatamente já recusou qualquer tipo de negociação com o atleta, graças a Deus, pelo menos uma bola dentro dessa diretoria pífia que está à frente do nosso clube. E aí hoje, né, veio a público aí um vídeo do camisa 10 do meia Igor Coronado, ele que é camisa 10 do Al-Ittihad da Arábia Saudita, o mesmo clube ao qual o Benzema acabou de ser contratado, ao qual o Kanté também, o francês, o volante, também faz parte do elenco, um clube que está ficando bastante aí galáctico, né, bastante nos holofotes da mídia por ter contratado jogadores aí de altíssimo nível, né, e Igor Coronado é o camisa 10 desse time, e alguns times brasileiros sondaram e outros chegaram a oficializar a proposta pelo atleta. E hoje ele mesmo veio a público e verbalizou que um desses clubes foi o Vasco da Gama, ou seja, o Vasco da Gama aí chega a ser até ousado, né? A 777 quer tirar o camisa 10 do Al-Ittihad lá da Arábia Saudita, que é o mesmo clube que está contratando Benzema, Kanté, né? Eu não sei com qual dinheiro que a 777 estava pensando que ia contratar o Igor Coronado, mas assim, chega a ser uma piada, porque o Vasco especula todo jogador, mas não compra ninguém. É aquela velha história que eu já cansei de falar para vocês aqui. A gente começar a passar na porta de várias concessionárias que vendem carro importado ou lojas que vendem lancha importada e especular, fazer aquele charminho todo, para colocar um terno para fazer de conta que tem milhões na conta, faz aquele charminho todo, dá até uma volta, toma até uma taça de champanhe, um cafezinho, faz um test drive. Agora, se você vai assinar a documentação e vai comprar o carro ou o iate, são outros 500, entendeu? É o que o Vasco faz. O Vasco faz toda a gracinha, a 777, vai lá, faz o test drive, liga pro atleta, pro empresário, tá tudo ok, não sei o que lá, especula, chega na hora, aparece um jogador que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém, entre aspas, não jogou em lugar nenhum. A verdade seja dita, eu não gosto de falar, mas a verdade nua e crua é essa, galera. E é o seguinte, agora, pra gente estar encerrando o vídeo de hoje, se tratando do assunto da Liga Forte do futebol, o Vasco hoje oficializou, né, assinando aí os contratos, a parceria, né, com o grupo Serengeti, essa parceria que vai durar 50 anos, ela terá início a partir do ano de 2025. O grupo Serengeti, que faz parte, né, que está ali encabeçando esse movimento Liga Forte Futebol aqui no Brasil, esse grupo vai ser responsável pela venda dos direitos de transmissão, dos direitos de imagem desses 4 clubes aos quais eu vou citar para vocês nos próximos 50 anos, a partir de 2025, que são eles o Vasco da Gama, a equipe do Botafogo, o Cruzeiro e o Curitiba. Tem outros clubes também que estão em tratativas, estão em negociação com o grupo Serengeti, que devem assinar nos próximos dias, próximas semanas, enfim, mas fato é que o Vasco oficializou então essa parceria, contrato assinado. A expectativa é que aquele dinheiro com o qual eu dei a notícia para vocês na semana passada caia nos cofres do Vasco nos próximos dias. É um valor em torno de 43 milhões de reais, o correspondente aí apenas por seria uma entrada, né? Uma entrada do valor ao qual correspondente aos 212 milhões de reais que o Vasco teria de direito por vender parte dos seus direitos comerciais para esse grupo que está encabeçando aí o futebol forte aqui no Brasil. Gente, então hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso. Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui no canal, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal.
vascaíno desde sempre e é nóis, valeu!